Olá, meu nome é Felipe Bulbarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, febuba ou Felipe Bulbarelli. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro. Eu sou a Pamela Campos e esse é o ORPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Antes de iniciar nosso bate-papo, você que nos acompanha, que curte nosso trabalho, nos ajude a seguir fazendo esse rolê. Acesse aí www.apoia.se/ORP e seja um colaborador, uma colaboradora do nosso projeto. Nos pague um cafezinho. Esse recurso é utilizado para fazer as edições, gravações e toda a produção do nosso conteúdo. Esse episódio tem o oferecimento da editora Recriar e da editora Saber Criativo. Sem dúvidas, as duas editoras com os melhores livros de teologia lançados no Brasil. E também da Faculdade Unida de Vitória, o melhor curso de teologia EAD do país, que inclusive nós estudamos lá. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui o querido Rudá Risse, que além de autor de vários livros, é cientista político, tem mestrado em ciência política, é doutor em ciências sociais e é presidente do Instituto Cultiva aqui em Minas Gerais, que inclusive recentemente ganhou um prêmio de relevância pela Unesco. Então, para nós é um privilégio muito grande tê-lo aqui. Rudá, seja muito bem-vindo. Satisfação ter você aqui conosco. Oi, Felipe. Oi, Pamela, Walter. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E, além do mais, eu fico contente de ser podcast, porque com a pandemia, o meu cabelo, eu tenho cabelo branco, o meu cabelo tá totalmente maluco. Todo mundo, outro dia, um amigo meu pega e, sem vergonha, bem noitão, perto da meia-noite, me liga para fazer uma videochamada. Aí eu pego e atendo, qual é a primeira coisa que ele fala? Nossa, Rudá, que cabelo, está velho, hein? Você tem uma ideia. Sei como é que é isso. Ai, Rudá, todos nós estamos nessa situação, não se sinta sozinho nessa. Eu queria saber, Rudá, se você que tem uma caminhada política bem solidificada, já passou por vários períodos históricos aqui no Brasil bem complicados, mas esse momento atual, como você enxerga, assim, esse momento brasileiro onde o caos parece não ter limite? Todos os dias a gente tem uma notícia negativa e o pior, na maioria das vezes, o governo envolvido com ela, né? O caos também pode ser uma estratégia política? Veja, o caos só é uma estratégia política quando a pessoa sofre mentalmente, psicologicamente. É o caso do Nero, que coloca fogo, ou é o caso do Calígula, que acaba nomeando um cavalo como cônsul. O caos, obviamente, não é a base de um governo. Por quê? Porque toda vez que a gente cria uma estrutura de governo, nós estamos criando uma estrutura que mantém a ordem. E no mundo moderno, no mundo que nós vivemos, a ideia da gente ter um Estado e um governo é justamente para a gente ter um mínimo de previsibilidade na vida da gente e para a gente conseguir acreditar, mas não é uma crença assim abstrata, é algo que é possível, a gente acreditar que aqueles sonhos que a gente tem para nós e para aqueles que a gente ama, ele seja possível. Quem tem que garantir esse futuro, em que alguns dos sonhos da gente, obviamente que nem todos vão se realizar, mas aqueles que são razoáveis, possíveis, para a gente alcançar algo para nós e para quem a gente gosta, ama, e até para quem a gente não conhece, Bom, a gente é cristão por causa disso, O Estado, ele garante essa possibilidade. Se você planta o caos, se você vê os alimentos cada vez mais caros, se você vê que familiar teu indo para o hospital e não conseguindo ser internado e acabar morrendo ou sendo ameaçado de morrer na rua ou numa maca, na entrada do hospital, ou seja, se você não tem emprego, se você está vendo a renda da tua família caindo, se você não tem escola, se você não tem futuro nenhum, o que nos liga como seres humanos? O que nos liga como brasileiros, Então, fica cada vez mais distante para as pessoas que vivem no caos confiar na humanidade, ter algum tipo de valor que vai além da sua vida material, da sua sobrevivência.
Então eu não posso, de maneira alguma, achar que alguém em sã consciência, que governa um país, queira racionalmente plantar o caos. Porque efetivamente quem planta o caos acaba colhendo essa desorganização social, a descrença, o desespero. E você sabe o que acontece, a própria Bíblia tem tantos momentos importantes que relata isso, o que acontece quando nós ficamos no caos, vivemos sem esperança, né? Vivemos num mundo de angústia, de sofrimento, né? O que acontece socialmente, né? Esse governo, com certeza, está começando a perceber que se ele continuar do jeito que está, realmente, ele vai colher tempestade, né? Então, Rudá, a gente está vivendo esse momento de ampla polarização. Em qualquer conversa de boteco, a gente vê as pessoas chamando as outras de nazista, fascista, comunista, corredopata e tal. A gente nunca discutiu tanto essa questão de ser de esquerda, de direita, nos últimos 4 anos, sei lá, 5. Nessa moeda, nesse jogo, tem algum lado certo ou não? Você sabe que a democracia nasceu nas primeiras comunidades cristãs, né? Eu sou cientista político, né? Eu me formei na PUC de São Paulo, fiz um mestrado e doutorado na Unicamp. Há uma crença, porque não é verdade, de que a democracia nasceu na Grécia Antiga. Na verdade, não nasceu, porque o que você tinha na Grécia Antiga era plutocracia. Plutocracia é quando as elites governam, não o povo, né? Não os cidadãos como iguais, né? Um escravo não discutia, mulher não discutia, um não proprietário de terra não era cidadão. Onde é que nasceu pela primeira vez essa ideia de que aquelas pessoas, mesmo despossuídas de bem, eram iguais e poderiam eleger alguém que eles confiavam para governar o local e a comunidade, o território onde eles viviam? Foi quando foram escolhidos os 7 diáconos. Naquele momento em que as primeiras comunidades cristãs buscavam ter uma partilha dos bens, isso aí é que se chama caridade, né? Tem gente que acha que caridade é uma pessoa rica dar algo para os pobres. Não, caridade é você distribuir para todos, porque todos são irmãos, independente da condição social da pessoa, né? Óbvio que aqueles que estão passando fome têm mais urgência, mas a ideia da caridade é a ideia da divisão dos bens para que todos tenham uma vida em comum, né? Bom, mas vamos lá. Quando se discutia nas comunidades cristãs lá atrás, né, como fazer uma partilha, como cuidar das viúvas, as várias linhagens, né, vamos dizer assim, das origens, das aldeias, das culturas, né, como administrar isso. E as comunidades cristãs vão até os apóstolos. O que os apóstolos falam? Olha, elejam 7 diáconos que vocês tenham confiança para eles administrarem o dia a dia, com justiça e com princípios que regem as nossas comunidades. Aí nasceu pela primeira vez a democracia. Então, assim, nós cristãos, nós temos que nos basear, se nós somos mesmo cristãos, em princípios democráticos. Isso significa o quê? Que nós temos que, pelo menos, ter escuta do outro. Agora, tem pessoas que não querem escutar o outro. Pior é que tem pessoas que querem destruir o outro. Essas pessoas nunca serão cristãs. Elas não têm a menor ideia do que é o cristianismo, o que é essa existência que tem como essência a noção de que nós somos irmãos, porque nós somos filhos dos mesmos pais. A ideia cristã de amar não é exatamente amar os outros, inclusive os inimigos, os adversários, não é exatamente a gente concordar com os outros, mas significa que nós nunca vamos puni-lo com a morte. A ideia cristã é a ideia de irmão. Quer dizer, eu tenho 2 irmãos, nem sempre eu concordo com eles. A gente às vezes discute seriamente. A gente discute seriamente porque a gente leva o outro a sério. Porque se a gente achasse que é um pessoal meio mais ou menos, a gente fala, deixa esse cara falar sozinho, mas se eles são importantes pra gente quer dialogar com ele, falar, não concordo, ou quer convencer. Sempre essas disputas não levam a gente a querer eliminar o outro. Há um limite na disputa, há um limite na discussão, na divergência. E o limite é o amor, né? O limite é eu saber que ele existe. Quando existe alguma pessoa que fala que tem que ser destruído o outro, que ele tem que morrer, que ele tem que sofrer, isso pode ser tudo, mas isso não é um valor cristão. Isso não é um valor nem religioso. Vou aqui repetir o de sempre, né? Porque religião é religar, né? É ligar a gente
com algo que vai além da matéria, além da nossa existência. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ter um pouco de preocupação que, ao mesmo tempo que nós temos que tolerar o outro, nós temos que também colocar limites para aqueles que usam a religião para destruir o outro. Nós temos que colocar algum tipo de limite. Nunca, evidente, nos contradizendo e falando que esse limite é a prisão, é a morte, é o sofrimento. Né? Nunca. Bom, o que está acontecendo no Brasil? Eu acho que nós estamos parecendo... Eu não sei se vocês já sofreram isso na vida de vocês, mas eu, na pré-adolescência, eu tinha 2 amigos muito sacanas que quando a gente ia para a escola, eles faziam sempre um joguinho para eu ficar no meio. Então ficava um de cada lado e aí os sem vergonhas esperavam, por exemplo, eu levantar a perna para andar, né? Levantar a perna direita para depois pisar no chão. Quando a minha perna direita estava no ar, o amiguinho da direita me dava um tranco no ombro e eu caía igual João Bobo, entendeu? Aí eu punha o pé direito no chão e levantava a esquerda e era o outro. E eu ficava igual João Bobo, né? Com os desgraçados me jogando de um lado para o outro. Então, eu acho que a sociedade brasileira está um pouco assim. A gente uma hora levanta o pé direito e aí alguém joga a gente para um lado. A gente fica igual João Bobo. E quais são os amiguinhos que estão jogando a gente de um lado para o outro? De um lado é o ódio. Nós estamos alimentando o ódio e a desesperança. É uma coisa impressionante. Sai uma notícia razoável, na mesma hora alguém fala, mas isso aí não vai dar em nada. É uma coisa assim meio maluca. Ou então, esse pessoal fez isso justamente para atrapalhar a gente. Eles são muito espertos. Né? A gente sempre acha alguma explicação. É como se a gente tivesse com uma intenção lá da mente da gente, que a gente nem sabe que tem lá um grilo falante falando na cabeça da gente, pra gente sempre valorizar o ruim, sempre valorizar uma porcaria, sempre... A gente não consegue valorizar nada positivo. Eu não estou falando aqui pra gente ser poliana, mas eu estou falando que a gente não pode ter esse desejo mórbido de tudo dar errado. E isso tá errado porque o Dom Pedro I, o cara já morreu. Vamos ter um pouco de pé no chão. Bom, um dos amiguinhos que faz a gente de João Bobo é essa coisa do ódio e da desesperança. O outro lado, que eu como sociólogo estou muito preocupado, é a ideia da resiliência. Resiliência é aquela história de que a gente usa mais esse termo na física, né? A gente pega e coloca, por exemplo, esquenta muito um material, sei lá, que a gente usa numa construção, ele vai ficando mais elástico, sei lá que tipo de material que eu estou falando aqui, mas a resiliência é quando começa a esfriar, ele volta à posição normal. O elástico, aqui em Minas se chama goma, né? O elástico de pôr no cabelo. A gente puxa o elástico, quando a gente solta, ele volta para a forma normal. Isso chama resiliência. Olha, para a gente viver e administrar as intempéries da vida, né, as adversidades, a gente tem que ser resiliente. O problema é quando a gente é muito resiliente. Aí a gente perde a defesa da vida da gente, a gente perde o amor próprio. A gente começa a virar escravo voluntariamente. O brasileiro me parece que é um pouco isso hoje. Não é possível a gente viver do jeito que a gente está vivendo, com mais de 3 mil mortes por dia, e aumentando, porque quem for olhar o número de infectados e mortos a cada semana de março, vai ver que a gente subiu semana a semana, não só em número de infectados, que foi de 400 e poucos para 500 e pouco, e nós tivemos mortes também subindo semana a semana, é a média, né, de mortes. Né? Como a gente tem o maior número de infectados pelo Covid e a gente começa a não ter, a gente começa a ter os hospitais em colapso, significa que esse maior número de infectados, a probabilidade de virar mortes é cada vez maior, porque eles não vão ser tratados. E então nós vamos estourar em abril de novo o número de mortos, o número de infectados, e a gente fica tomando cerveja na praia. Esse tipo de sociedade é completamente desacorçoada, é uma sociedade que está perdida, desorientada mentalmente. Então isso é que me assusta. De um lado, um ódio e uma desesperança, e do outro lado, quando a gente sai disso, a gente cai nessa resiliência, né? Aí sim, a poliana. Vai dar certo, tá todo mundo morrendo, tá perdendo emprego, e a gente não faz nada. Não, o ano que vem vai ser melhor. Até 2043, eu vi um filme passando em 2037, vai tá bom.
E aí a gente fica aguentando. Isso aí, olha, vamos lembrar, todo o trabalho pastoral, ele é marcado pela presença, a gente está junto dos outros e daqueles que precisam de nós, mas também é marcado pela denúncia da injustiça e pelo anúncio do reino de Deus e pelo anúncio de uma vida melhor. Não é só ficar lá presente tomando cerveja. A gente tem que falar, olha, isso aqui tá errado, pô. Assim não dá. Não tem nação, não tem país que viva morrendo todo dia como se a gente estivesse numa guerra. Então eu acho que nós estamos vivendo essa situação muito maluca, sabe? E isso está me angustiando muito, não só como pessoa, mas também como sociólogo. Eu estou estudando um pouco o que está acontecendo e cada vez eu fico mais assustado. Rudá, eu costumo fazer uma afirmação que desde 2016 nós vivemos de fato um estado de exceção, onde os interesses dos investidores, os interesses econômicos, na verdade, é que dominam a vontade do Estado, né? E eu coloco isso desde 2016 porque de lá para cá ficou nítido, né? As retrações de direitos que a gente teve, reforma da Previdência, reforma trabalhista, né? E agora, então, fica mais claro ainda, né? Esse discurso de deixa tudo aberto porque nós precisamos de salvar a economia, né? Então, as pessoas podem morrer, não importa a economia que tem que estar salva, tem que crescer a qualquer custo, né? De todos os modos possíveis tem que gerar lucros, pagar dividendos para os acionistas. Então, quer dizer, o mercado financeiro é quem dita a toada do Estado, é quem dita a toada da vida. Então, nesse aspecto, eu entendo que a gente vive esse estado de exceção, né? Você concorda com essa afirmação? E como é que você vê isso a partir desse momento que nós estamos vivendo? Não, então, Felipe, primeiro, eu concordo com você, só explicando aqui um pouco essa história de estado de exceção. Estado de exceção é diferente de regime ditatorial, de ditadura, seja militar ou não. Qual é a diferença? É que o estado de exceção, ele funciona com ações autoritárias, mesmo sob o regime democrático. É isso que dá nó na cabeça da maioria das pessoas. Como que acontece isso? Acontece meio que nas lacunas da lei. Naquilo onde a lei não é muito clara, você usa para impor a suspensão dos direitos civis, da democracia, assim por diante. O país continua tendo eleição, o país continua tendo jornal criticando os governantes, a gente continua fazendo podcast como esse, dá a impressão de que está tudo bem. Aí vem uma lava-jato. E agora nós estamos vendo como que o juiz Sérgio Moro usou e abusou do poder dele para fazer manobras contra as pessoas que ele queria eliminar para ele ser o presidente da República. No fundo, o Sérgio Moro não queria usar a justiça, o judiciário brasileiro, para simplesmente eliminar um adversário. Ele queria fazer a carreira política dele. É uma pessoa muito vaidosa, com uma formação muito ruim, né, técnica, mas isso é estado de exceção. Estado de exceção não é um impeachment, mas o estado de exceção é quando você, que era o vice-presidente, assume o governo porque a presidente caiu por impeachment e você traz para dentro do governo todas aquelas forças políticas que perderam a eleição. Isso é uma exceção. Por quê? Porque a maioria da população na eleição passada derrotou as forças que você está trazendo para dentro do governo. Então isso é exceção. Bom, da onde que vem esse termo mais contemporaneamente? O termo estado de exceção vem de alguns autores italianos, juristas italianos, que começaram a analisar o que aconteceu nos Estados Unidos depois de 11 de setembro, o ataque lá às Torres Gêmeas, né? Os Estados Unidos começaram a criar uma série de regras e normas novas, jurídicas, para prender pessoas que eles desconfiavam que eram terroristas. Ou seja, é um jeitinho para começar a prender todo mundo que era adversário do partido que estava no governo. E aí você começa a prender sem advogado ser chamado, sem defesa, e joga numa cela lá em Guantánamo, ou sei lá onde, muito longe do teu país, inclusive, e aí faz o que faz. Vocês devem se lembrar das acusações de militares norte-americanos sob esse manto do estado de exceção, torturando árabes em tonéis de água, né? Vocês devem se lembrar de casos de drones militares sendo usados para atacar a população civil. O mesmo caso de ataque ao Saddam Hussein, até hoje é muito nebuloso, para não dizer que já sabemos que aquilo foi uma invenção.
ele não tinha arma química. Isso é estado de exceção. Esse estado de exceção, sem dúvida nenhuma, está instalado no Brasil, pelo menos desde o Temer, para não dizer um pouco antes, já com as manobras da Lava Jato, e ele tem alguns momentos, nesse período todo, um pouco mais acentuados, em alguns momentos um pouco mais recuados. Esses momentos mais acentuados se deram quando, junto com essa ação ativista, voluntariosa de governos, governantes, juízes, promotores, né, de extrema-direita, nós tivemos uma combinação com ação de rua. Por exemplo, para citar um caso, aquele grupo dos 300, liderada pela Sarah Winter. Quando tinha esse tipo de combinação de clima político, avançou o sinal do estado de exceção no Brasil. Nesse momento, ele está débil. Por que ele está débil? Porque o governo Bolsonaro faz água, ele teve que buscar o Centrão, que, como vocês sabem, o Centrão é composto por lideranças políticas clientelistas, né? A intenção deles é fazer acordo com qualquer pessoa que consiga dar condições para eles alimentarem os prefeitos deles e a base eleitoral deles. Então, o negócio deles não é ter projeto para o país, o negócio é como eu tenho emenda parlamentar garantida, ou então alguma obra, ou um ministério, uma estatal, para eu manejar o dinheiro público para jogar lá para baixo. Eles acham que democracia é isso. Eles não são maus porque eles nasceram maus. Eles acham que democracia é isso, ou seja, a gente é governante para dar dinheiro para a base e a gente vai ganhar em troco a eleição, ponto. E aí, como eu faço muita coisa boa, eu tenho direito a viajar para Paris, tomar café da manhã em Paris, almoçar em Berlim, assim, eu tenho direito, eu sou tão bom. Então, é um pouco isso que funciona o Centrão. O Bolsonaro, muito mal, e os militares que estão com ele, percebendo que estava fazendo água, com a pandemia, a crise econômica, a crise social, ele autoriza 2 militares, o general Braga Neto e o general Luiz Eduardo Ramos, a buscar o apoio do Centrão. E o Centrão, que como eu estou falando, eles são muito espertos, ingênuos eles não são, eles topam entrar desde que eles consigam alguns ministérios e algumas estatais. Nesse momento, eles estão exigindo o Ministério das Relações Exteriores, ainda mais agora com a queda do ministro Araújo, eles estão exigindo a Secretaria-Geral do Governo da República, eles estão exigindo o Ministério da Educação, eles estão exigindo 5 ministérios. Então é um toma lá da cá. Porém, como o Lula está livre para ser candidato, e o Lula disse, mais ou menos sem falar, mas ele disse, eu sou o candidato do centro, o Centrão topou conversar com o Lula. Eu não sei se está ficando claro que o estado de exceção nesse momento está meio assim, meio capenga. Ele está mancando, porque o Centrão entrou no jogo. E o Centrão, como eu disse, conversa com todo mundo. Desde que ele tenha alguma vantagem, ele conversa com o militar, com o Bolsonaro, com o Lula, com quem for. E aquele que der mais para ele, eles ficam juntos. Obviamente que o Bolsonaro está vendo isso e está desesperado. Por quê? Porque se ele perde o apoio do Centrão, vai ter impeachment. Quem segura a abertura do processo de impeachment contra Bolsonaro, hoje nós temos mais de 70 pedidos de abertura de impeachment na Câmara dos Deputados. Quem segura é o Centrão. Então, eu queria dizer que nós vivemos, sim, sob estado de exceção há alguns anos no Brasil, mas que ele tem alguns momentos mais críticos e outros momentos que ele está mais capenga, como agora. Última questão, eu sei que eu já estou falando demais, mas última questão que eu queria ajudar é o seguinte, tem um livro que se vocês puderem, um livro até pequeno, viu? Se vocês quiserem dar uma folheada, acho que vale a pena, chamado Engenheiros do Caos, é um livro bem recente. O autor escreveu tentando levantar como é que esses caras que trabalham para esses governos, tipo Bolsonaro, trabalhou para o Trump, para o movimento 5 estrelas na Itália, porque esse negócio do Bolsonaro não é só aqui não, viu? Tem um estilo um pouco diferente de um país ou outro, mas é a mesma ideia. Ou na Hungria, o Orbán, né, que é o comandante, o presidente lá da Hungria. E esse cara que escreve esse livro, Engenheiros do Caos, ele tenta levantar como pensam as pessoas que estão por trás desses líderes. Como é que pensam as pessoas que ficam manipulando as redes sociais para esse pessoal aparecer. Esse livro retrata uma coisinha, várias coisas, mas uma coisa que eu queria falar para vocês. Eles dizem que os técnicos que trabalham com algoritmo das redes sociais, que trabalham com essas técnicas de manipulação de informação, não só fake news, né? Eles têm a seguinte ideia.
nós não precisamos ter a maioria com a gente. A gente precisa ter uma minoria fanática. 2, essa minoria fanática não pode conversar entre si. Ela tem que conversar só com quem comanda eles. O jeito de fazer isso é eles conversarem através de sites que orientam e dão informação para eles. Então, eles adoram cadastro. Gente que fica cadastrando o número do WhatsApp, para eles terem um comando mandando informação para eles. 3, esse pessoal comandado, eles têm que o tempo inteiro receber informação, seja verdadeira ou não. Isso está escrito, gente. Seja verdadeira ou não a informação, que coloque esse pessoal o tempo inteiro excitado, com muita adrenalina. 4, por que isso? Porque sempre a maioria num país é mais ponderada. A maioria não é doida, não é fundamentalista. Porque se for assim, a gente estaria vivendo de novo o nazismo ou fascismo. A maioria não vive desse jeito, a maioria vive lá em casa e fica pensando, será que esse cara tá falando tem sentido? Ou olha que cara mais doido, como é que ele fala? Ele não tem vergonha, não? A gente fica pensando. Acontece que esses técnicos do mal, o tal dos engenheiros do caos, eles acham que, como a maioria é mais ponderada, a maioria ouve mais o outro do que a minoria fanática. E eles acham que se tem um núcleo da maioria que tem mais convicção dos seus valores democráticos, digamos, da paz, na medida que esse blocão da maioria vai chegando mais para a sociedade, que não tem tanta convicção, esse grupão da maioria vai ficando mais frágil, até que fica na ponta dele como se fosse a franja de uma coxa, né? Que a gente põe na cama. Lá no centro a coxa tem uma trama mais fechadinha, né? Mas vai chegando perto do chão, né? A franja da coxa já é mais levinha, né? Fica farfalhando lá, né? Esse pessoal é que começa a ser contaminado pelos fanáticos que são alimentados pelas redes sociais. E esse pessoal começa a ficar cada vez mais em dúvida, porque eles começam a ver a agressividade tão pesada, tão fanática, daquela minoria que é conduzida como marionete pelos engenheiros do caos, que é o nome que o autor dá para o livro, que eles começam a ficar em dúvida. Vocês entenderam já o negócio, né? A minoria vai engolindo a franja, depois avança um pouco mais, até que o que era maioria já não é mais maioria. E já começa a ficar em dúvida. Até ele fica em dúvida. Ou então começa a ficar com medo. Essa é a estratégia do pessoal dos gabinetes do ódio. E o que é importante a gente ter claro é que esses fanáticos da minoria alimentada por esse pessoal doido, eles não mudam de ideia nem a pau. Eles não mudam. Eles só vão ficar mais quietos quando a maioria falar grosso. Enquanto a maioria falar grosso não é bater neles, hein? Vamos deixar claro aqui que eu sou coerente. Falar grosso é falar, fica no teu cantinho, rapaz, você tá mentindo. Assim eu vou te processar. Se a maioria começar a falar grosso com esse pessoal que prega o ódio, a morte, o fim, aí o estado de exceção, para voltar para o teu conceito, Felipe, inicial, o estado de exceção vai sumindo. Ele vai perdendo base social e aí a gente pode voltar ao estado de direito, à democracia. Então, isso tudo é para dizer que a política é um jogo. Nós estamos vivendo um momento muito grave. Lembrando que o início do século XX, há 100 anos atrás, foi assim também, né? Teve muito conflito. Nós tivemos... Se fosse um século atrás, a gente já teria tido uma Primeira Guerra Mundial. E a gente estava partindo logo mais para a Segunda Guerra. Então, o início do século passado também foi turbulento como esse aqui. É isso. Nossa, foi uma aula maravilhosa que você acabou de mostrar aqui pra gente. Eu fiquei realmente muito empolgada com tudo isso que você falou, porque é uma didática, né? Tão simples. Na nossa cabeça a gente fica se quebrando para poder entender como é que a gente consegue desmantelar esse fundamentalismo, né? No caso da nossa religião e também dentro da política. E você colocou assim de um jeito tão direto, tão autoexplicativo praticamente, né? Mas aí eu queria saber, dentro desse tabuleiro de jogo, que é um jogo, né? Que eles vão trabalhando na mentalidade da população e tem aquele grupo específico. Aí a gente queria saber como que você enxergou a anulação das condenações do Lula e a suspeição do Moro, né? Porque eu acho que isso é uma peça central também dentro dessa questão da nossa democracia aqui no Brasil. E você acha que o povo entende que houve uma fraude na Lava Jato ou acham que é só politicagem mesmo para liberar o Lula, aquela coisa toda, né? De populismo e etc. Então, veja só, a primeira questão. A decisão sobre o Lula, ela tem uma importância maior, não é o Lula em si. A decisão sobre
a anulação das sentenças do Sérgio Moro sobre os casos do Lula, ela repõe o Estado de Direito. O artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte: ninguém pode ser preso até chegar à última instância do julgamento. A última instância é a terceira instância. Enquanto aquele julgado, mesmo com sentença desfavorável para ele, recorrer à instância superior, nós temos três instâncias no judiciário brasileiro. Se é julgado lá embaixo, na primeira instância, que era o caso do Sérgio Moro, ele era de lá. Depois você pode recorrer, vai para a segunda instância, que é o que aconteceu com o Lula. Aí você vai para a terceira, que é a última. Também não é tanto assim, né? A última é que dá a palavra final. No caso aí, o STF, no caso do Lula. Então, assim, o artigo 5º da Constituição Federal é muito claro. Enquanto não tiver... O nome técnico é transitado em julgado, né? Quer dizer, enquanto você não transitar, não andar até o último julgamento da última instância, você não pode ser preso. E você viu que o estado de exceção começou a prender gente com decisão em segunda instância. Isso fere a Constituição, isso não é Estado de Direito. E aí o pessoal fica fazendo tortura de interpretação da lei, né? Então, quando o STF repõe os direitos do Lula, na verdade, eles estão quebrando uma perna do estado de exceção, uma perna forte. Se eu continuar com aquela imagem de que esses engenheiros do caos planejam que uma minoria comece a atacar a franja da maioria, eu diria que essa decisão do STF tirou uma parcela muito grande da maioria que estava indo para o jogo da minoria fanática. Eu não estou falando isso aqui só com um joguinho de palavra, não. Eu recebo pesquisas, por exemplo, tanto essas pesquisas que saem publicamente na grande imprensa, Datafolha, Poder 360, CNT, MDA, Ibope, Atlas Político, eu recebo todas essas pesquisas, como também eu recebo pesquisas que nem sempre vão para a imprensa, mas que são feitas por organizações poderosas. Por exemplo, eu acabei de receber uma pesquisa nacional que terminou o campo no dia 23 de março, então é muito recente, que foi financiada por um banco suíço, então, que é muito atuante aqui no Brasil. Os dados vêm revelando que o Lula está com metade dos brasileiros já, logo depois da decisão do ministro Fachin, Edson Fachin, já começou a aumentar a popularidade do Lula. De novo, então você vê como que o brasileiro, que nem eu, criança, virando João Bobo de um lado para o outro, né? O Lula já começou a crescer. A última pesquisa demonstra que ele está passando dos 50% da população, dizendo que o Lula tem que ser eleito presidente de novo. Você sabe que se ele tiver 50% mais um no primeiro turno, ele está eleito no primeiro turno. Obviamente que a imprensa desesperada, a grande imprensa, já coloca 50% é contra o Lula ser presidente. Ele errou. Mas só que não fala que ele não precisa ter todo mundo para se eleger. Ele só precisa de 50% mais um. Então, eu acho que o mais importante... Eu estou só citando o Lula só para ver como que o país já mudou, né? Aqueles que estavam na franja da maioria, que começou a caminhar para pelo menos ouvir ou abraçar as ideias dos fanáticos, já está voltando para o lugar anterior. Mas eu não acho que a questão seja o Lula ou não. Eu acho que a questão é a gente voltar a ter duas coisas que eu acho super importantes. A gente tem equilíbrio para pensar. E para ter equilíbrio, a gente sempre tem que ter dúvida. Quem não tem dúvida, ele está lutando para se matar. Porque Deus nos deu a inteligência por algum motivo. E quem tem a inteligência não repete tudo. Ele tem espírito crítico. É para isso que nós temos inteligência. Senão, a gente nascia robô. Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é a gente ter equilíbrio. A gente está muito contaminado por um veneno tóxico que está deixando a gente excitado 24 horas por dia. Nós precisamos ter um pouco de serenidade e duvidar. Duvidar do Lula, do Bolsonaro, do Moro, do Fachin. A gente tem que duvidar. Duvidar não significa ser cético. Mas aí a gente dá um passo para trás e fala, será que é isso mesmo? Será que pode ser outra coisa? Quando eu tenho dúvida, eu me posiciono melhor. Quando eu tenho dúvida e a resposta é não, aquilo lá que eu estou vendo é isso mesmo, eu reforço a minha certeza. Então, a dúvida, ela depura o ser humano, ela exercita a inteligência. A segunda coisa que eu acho muito importante que a gente restabeleça é a crença no ser humano. É a gente ser generoso de novo no Brasil. Nós deixamos de ser generosos. Nós só ficamos pensando que a gente tem que destruir o outro, que a gente tem que ganhar do outro. É a famosa sociedade do desempenho, né? Eu tenho que ser melhor em tudo.
Eu tenho que beber mais cerveja que todo mundo, eu tenho que conhecer todos os cinemas do país, eu tenho que conhecer tudo de culinária, ter lido 33 vezes a Bíblia, eu conheço até textos que não estão na Bíblia, mas que foi achado ontem, não sei aonde. Assim, é uma coisa horrorosa, né? Eu preciso ler e citar tudo decorado, né? Capítulo tal, versículo tal, assim, é uma coisa completamente maluca, né? Assim, eu tenho que ser bom em tudo. Ora, ser bom em tudo é querer ser Deus, né, querido? Então, assim, vamos começar a ter mais humildade de novo e vamos começar a ser generoso. Eu preciso pensar no outro. Eu preciso pensar que eu não vivo sozinho. Eu preciso pensar que só tem sentido a minha vida se eu viver numa comunidade em que todos sejam felizes. Eu preciso sofrer, eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no lugar do outro, para eu sentir o que o outro está sentindo e saber o que eu posso ajudá-lo. E isso que é o mais bonito. O mais bonito da vida humana e do cristianismo é a gratuidade da generosidade. Eu não quero ser pago em troca de nada. Eu só faço o bem que eu acho, pelo menos eu tento, né? O bem para o outro, porque eu acho que é assim que a gente tem que viver. E essa generosidade gratuita, nós temos que voltar a restabelecer no Brasil. O Brasil era um país conhecido pela generosidade, pela hospitalidade, e hoje nós somos conhecidos como um país ódio, o país da besta, o país da ignorância, o país da divisão. Nós temos que restabelecer o Brasil. O Brasil tem que voltar a ser Brasil. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha uns 17 anos, eu me converti numa comunidade de favela, né, pentecostal, e eu lembro que o discurso da pastora, do pastor, era sempre aquela questão de temos que evangelizar o traficante para tirar o traficante da boca, para a família dele ser abençoada, para mudar a vida dele. Ultimamente eu tenho muito ouvido esse discurso de bandido bom é bandido morto, tem que matar o traficante mesmo, cristãos querendo voltar pro armamento da população por conta desse discurso de ódio. E aí a gente vê que esse discurso de ódio, ele tem essas figuras messiânicas, ele tem essas bestas que você citou. Aí a gente pensa num deputado que era quase anônimo, depois virou presidente do país, sempre fazendo falas polêmicas, odiosas, que extrapolam o decoro. Como que você analisa esse fenômeno negativo do Jair Bolsonaro? Ele é um reflexo da sociedade brasileira ou ele é só uma caricatura que foi jogada lá? E isso a gente encontra, claro que nós vamos, aqui eu vou fazer uma caricatura, né, gente? Mas isso que a gente vê no Apocalipse, né? O que é isso? Você começa a abrir os selos e começa a aparecer as pragas, né? O que é que foi a abertura do selo no Brasil? Foi um ataque, olha, o primeiro movimento, ele tem sentido, quer dizer, ele não é exatamente um erro. A Dilma Rousseff vence a reeleição em 2014, e os adversários dela atacam seu governo. Democracia é exatamente isso. Ainda mais se o governante erra. O problema é que entre os adversários dela sobressai a figura do Aécio Neves, que tinha sido derrotado por ela, e ele, carcomido pela humilhação, ele começa a dizer que ele não aceitava o resultado eleitoral. Aí ele começa a colocar em dúvida inclusive a lisura do Tribunal Superior Eleitoral. Aí ele já estava colocando em dúvida o judiciário, não era mais a figura da Dilma Rousseff. E aí ele começa a fazer um movimento dizendo que ela não governaria e um movimento de ataque violento à figura dela. Nós hoje temos dados, inclusive publicados em livro, né? Há um livro publicado pela PUC de Minas Gerais, que tem um artigo de uma professora, Kátia, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, que ela descreve o financiamento norte-americano para grupos que começaram a fazer campanha de rua para derrubar a Dilma. Ou seja, nós já estávamos perdendo a soberania nacional, porque já estava entrando gente de outro país querendo tirar proveito da crise. E aí nós tivemos o partido, isso saiu na Folha de São Paulo, o partido do Aécio, outros partidos financiando mobilizações de rua contra a Dilma. Só que o volume de ataque e o conteúdo dos ataques para derrubar a Dilma passou de tal limite do razoável. Eu nem vou lembrar aqui adesivos que começaram a colocar em carro, no bocal para colocar, por exemplo, gasolina no carro, com a figura da Dilma. Nem vou lembrar disso,
que realmente é algo tão escatológico, tão vergonhoso, que me faz mal. Mas o fato é que o ataque foi tão fora do eixo, tão violento, assim, tão desumano, que o Aécio Neves, que liderava essa mobilização, não percebeu que ele estava criando um movimento. Lembra aquela história do Engenheiros do Caos? Ele estava criando um movimento de ódio e inoculando o vírus do ódio nos brasileiros de tal maneira que aqueles que tinham votado no Lula e na Dilma, que achavam que a vida tinha melhorado, começaram a ficar em dúvida. Isso eles queriam mesmo. Começaram a falar, ué, será que eu fui enganado? E aqueles que não queriam a vitória do Lula ou da Dilma, eles não só queriam a queda da Dilma, mas queriam a morte. Eles começaram ou seja, eles deram um passo à frente. Eles não estavam mais com dúvida, eles estavam com ódio, eles queriam eliminar as pessoas, como se fosse um demônio. E nesse movimento, nesse tsunami do ódio que o Aécio Neves liderou, surgiu uma pessoa que era mais coerente com o discurso do ódio, anti-esquerda, do que o próprio Aécio. Sabe aquela história que você começa a falar, eu sou o gostosão, e bate em todo mundo na escola, até que um dia você topa com um cara mais forte do que você? Foi isso que aconteceu com o Aécio. Ele foi batendo em todos os menininhos pequenininhos da escola. Até que lá na frente surgiu um mais cruel do que ele, mais violento e mais forte. E aí surgiu o Bolsonaro. O Bolsonaro é o tsunami que engoliu outro tsunami menor. O bolsonarismo é um tsunami gigantesco que engoliu o movimento do Aécio Neves e daqueles partidos. E o que o Bolsonaro falava? E os bolsonaristas? Cala a boca, Aécio. Você é tão velho da política e tão atrasado quanto o Lula e o PT. Vocês são tudo farinha do mesmo saco. PMDB também. E o Aécio perdeu a escada. Ele ficou com a brocha na mão. E nesse momento, então, o Bolsonaro ficou livre para falar todos os absurdos que ele queria falar. É como se ele tivesse recebido um passe para ele andar em todos os Ubers da vida, os ônibus, aviões de graça. Ninguém mais questionava. Ele podia falar qualquer bobagem que o pessoal falava, lavava a alma. Era uma espécie... Por isso que eu falei do apocalipse. Nós fomos rompendo um selo atrás do outro. Então começou... Era gafanhoto, era... Nós fomos rompendo, era morte, era praga, era muito parecido com... Estou já falando do Egito. Né? Então, as pragas do Egito. A gente vai destruindo todas as bases da vida social porque a gente criou alguém pior do que se imaginava, como líder da derrubada da Dilma. A Dilma é derrubada, isso faz com que grande parte dos brasileiros que estavam hiperexcitados para destruir tudo, passar uma borracha no Brasil, se sentissem ainda mais fortes. E aí vai para a vitória do Bolsonaro. Evidentemente que uma parte dos brasileiros não achava que o Sérgio Moro estava do lado do Bolsonaro para ser ministro e estava perseguindo o Lula. Achava que o Lula era ladrão mesmo. Eu imagino que esse pessoal está tendo dificuldade para falar, pô, mas por que o STF está fazendo isso? O STF é gente do PT também? É Lula? Fica difícil falar isso, porque foi o mesmo STF que não deixou o Lula ser ministro quando a Dilma tentou nomear no ministro. Então, assim, a cabeça desse pessoal deve estar doendo bastante, porque tá difícil juntar A com B, né? Então, é isso que eu queria explicar. O Aécio Neves abriu as portas do inferno no Brasil e dali saiu um monstro. Eu não estou falando só do Bolsonaro, não. Eu estou falando do movimento, desse mal-estar nacional no Brasil, contra tudo, tentando passar borracha em tudo no Brasil, zerar o país, começar de novo, jogar fora o passado, as pessoas que eram do passado. E aí, se eu acreditasse que Deus seria um ente maldoso, eu diria, e aí vem a Covid, né? E aí vem a Covid. Como eu não acredito nisso, eu realmente acho que Deus é amor, é a união. Eu acho que, pelo menos, a Covid está fazendo o brasileiro frear seus piores sentimentos e começar a falar o que é que nós fizemos de errado. Então, assim, quem criou essa situação fomos nós, não foi Deus. Fomos nós, os humanos, né? Mas isso, pelo menos, está obrigando a gente a começar pouco a pouco a pensar, mas o que nós fizemos de tão errado? Por que a gente foi para esse mundo, né? Eu acho que pouco a pouco é isso que eu estava falando também do estado de exceção, né? Esse movimento
de mal-estar, esse movimento completamente equivocado, errado, ele pouco a pouco vai perdendo força e talvez, quem sabe, a gente chegue daqui a pouco a uma situação de serenidade, de reflexão, né? De cuidado. Acho que a palavra central que a gente precisa no Brasil é cuidado. É isso. Fazendo uma brincadeira aqui com essa linguagem apocalíptica que você está falando aí, Rudá, pensando nessa caixa de Pandora aí que o Aécio Neves abriu e tudo mais, nós vimos, né, um apoio massivo a esse governo por parte dos religiosos. E eu gosto de dizer por parte, porque não são todos e principalmente que não só os evangélicos, que eu acho injusto colocar essa conta nas costas só dos evangélicos. Mas talvez seria o conservadorismo, o fundamentalismo, essa pega, essa veia que os religiosos têm para lidar com esse governo. Como é que você vê isso? Será que os religiosos estão nessa veia, abraçando esse governo, assim, é mais em razão disso, desse fundamentalismo? Não, eu não sou desses que acha que a religião é que está dando a base. Eu acho que a religião, às vezes, é usada por eles, né? Mas eu vou explicar o que eu acho que tem sentido da religião, em especial a pregação da ostentação, prosperidade, né? Da forma como é usado, né? E que que alguns dizem que isso tem a ver com a origem do protestantismo, né? É difícil, hoje ninguém lê, né? Então, bom... Mas vamos lá. Eu acho que a questão central de fundo, lembre-se, eu sou sociólogo, né? Então eu vou falar com base nisso, é a desigualdade social. O Brasil é o 7º país, segundo a ONU, mais desigual do mundo. O problema é que nós somos a 12ª economia. De 200 países, nós estamos no topo dos países mais ricos. E de 200 países, nós estamos lá na retaguarda, lá na rabeira, na cauda dos países mais desiguais. Os 6 países mais desiguais que o Brasil estão na África. Eles não chegam nem perto da riqueza do Brasil. Então, veja só, uma coisa é você ser muito desigual, ter uma distância enorme entre o mais rico e o mais pobre, num país que é pobre. Ou seja, você toma raspadinha e vê o outro cara da rua tomando um sorvete daqui bom. Você fica chateado, mas no final das contas, assim, não é tão diferente. Agora, o duro é você tomar uma raspadinha e ver o cara saindo do prédio que fica na frente da tua favela, sair de helicóptero para ir, sei lá, até os Alpes para tomar um chocolate quente e voltar para o Brasil. Aí a diferença é tão grande que você fala, pô, isso aqui não é possível. O fato é que se você pensar bem na desigualdade brasileira, tem um segundo fator que deixa a gente mais assustado, nós sociólogos. É que essa desigualdade, ela é histórica. Uma criança que nascer numa favela, e se ela for negra, ela sabe que a chance dela de ser diferente, ter uma vida diferente da mãe e do pai, ou do avô e da avó, ou do bisavô e da bisavó, é muito pequena. E aquele que nasce, eu não vou falar nem numa família de empresário, naquele que nasce numa família de classe média ou média alta, e que é branco, a chance dele se sair melhor na escola, de ter um melhor emprego, porque a família dele e ele mesmo tem contatos com gente que estão no topo das empresas, vamos dizer assim, a chance dele é alta. Eu estou falando que na sociedade brasileira, embora a gente seja uma sociedade de classe, quando a gente fala sociedade de classe, nós estamos falando de uma sociedade que tem mobilidade, quer dizer, o pobre pode chegar a ser rico, o rico pode ficar pobre, né? E se ele falir, ou se o pobre conseguir galgar, isso é sociedade de classe. Embora o Brasil seja uma sociedade de classe, a forma da gente pensar é como a sociedade de casta. Aquela sociedade lá da Índia. A gente viu numas novelas da Globo, né? Ou seja, o cara que nasce numa casta lá de baixo, ele não sai de lá. Esse negócio é tão forte nos países que tem casta, você sabe que no movimento sindical da Tailândia, um cara se nasceu numa casta X lá, que eles dão nome, né? Para a região, para onde você nasce e de qual família que você nasceu. Se você for da casta tal, você não pode ser presidente do sindicato. Até de sindicato de trabalhador, mesmo que você seja muito inteligente e popular. Se você não é de tal casta, você pode ser tesoureiro, mas presidente não. Olha que coisa esquisita. A sociedade brasileira é uma sociedade de casta. Isso significa o seguinte: se é branco de classe média para cima, pode entrar no shopping. O shopping é um templo dos brancos com mais dinheiro no Brasil. Pode ir em cinema de bacana, aquele cinema de poltrona grande, né, que servem bebida, comida, né? Dentro do cinema, você está lá e consegue levantar lá o pé da poltrona, você fica quase dormindo, né? Vendo o filme. Você pode ir em restaurante de bacana, pegar avião
caro, primeira classe e tal, indo para a Europa. Agora, se você tiver um cara negro brasileiro do teu lado no restaurante, vai dar mal-estar. Se tiver um menino entrando no shopping de chinelo, sei lá, qualquer chinelo, de camisetinha, regata, qualquer coisa assim, até o guarda, a segurança, que também pode ser negro, do shopping vai dar um tranco nesse menino. E não vem dizer que é porque ele vai roubar, porque às vezes é um menino franzino, é porque ele atrapalha a paisagem dos brancos ricos, entende? É um mal-estar. Eu lembro, conversando com o pastor Leovaldo Ramos, ele falava assim para mim: Rudá, quando eu entro num avião, eu não sinto realmente que os brancos têm nojo de mim. Realmente, estou falando francamente para você. Eu sento, mas sabe o que eu sinto no olhar? Eles não falam, mas eu sinto assim: ô negão, pode entrar agora no avião, fica aí, mas depois volta para senzala, hein? Então, esse é o pensamento estamental no Brasil. A gente é uma sociedade de classe, mas desde que a gente nasce, o futuro já está meio que pregado na cabeça da gente. Pensa comigo, se eu sou um cara honesto, trabalhador, se a minha família sempre teve valores solidários, sempre deu o que tinha e o que não tinha para o outro, o vizinho, para a família, se é uma pessoa generosa, que tem coração, honesta, pensa bem. Eu fico pensando, mas o que nós estamos fazendo de errado para a gente continuar sofrendo? Para sofrer como meu avô, como meu bisavô, pelo que contaram para mim? Cara, isso não dá um sentido de injustiça, de imutabilidade, de uma coisa assim, de um mundo parado, morno. Isso não é justo. Isso não é justo. Então, eu acho que é por aí que nasce, de novo, a história do João Bobo que eu contei lá, que aconteceu comigo na pré-adolescência, mas agora é o João Bobo eleitoral. Se você perceber bem, se vocês perceberem bem, o brasileiro nas últimas quase 2 décadas, deixa eu ver, começa 2002, 2 décadas já, votou em quem era contra o sistema. Votou no Lula, o Lula não era o sistema, não era a elite. Deu certo, voltou de novo no Lula, depois voltou na Dilma, depois voltou de novo na Dilma. Aí veio a campanha do Aécio, aquela campanha que eu já falei. O eleitor falou, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, pisei no tomate. Ele votou em alguém de centro? Não, ele foi pro outro lado. Ele votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro também era contra o sistema. Ele falou contra o Lula, que para quem tinha nascido lá em 2002, 2000, só tinha visto o governo do Lula, de lulista, e não sabia o que era outra coisa. Ele falou mal do Lula, portanto falou mal do poder, falou do Aécio, falou contra todo mundo. O Bolsonaro era o antissistema em 2018. Tanto que 20% dos eleitores do Bolsonaro disseram que votariam em Lula. Eles não viam muita diferença. Os dois queriam mudar o país contra os poderosos. Só que o governo Bolsonaro deu tão errado que na última eleição municipal não votaram em gente que ele apoiou. Aí é como se o eleitor tivesse esgotado, falou, pelo amor de Deus, me dá um refresco. Eu vou votar nesses caras que eu já conheço aí, mas pelo menos já sei o que eles fazem. Eles vão trazer alguma coisa da saúde. É aquele pessoal aí votou no Centrão. Se você perceber bem, de 2002 para 2020, o brasileiro ficou brincando de João Bobo com a urna. Ele foi para um lado, foi para o outro e voltou. É aquela coisa do drible, né? Fingiu que foi, não foi e foi, né? Então você percebe que eu acho que a base de tudo isso não é a religião. A base de tudo isso é a desigualdade social. Quando os líderes religiosos começam a usar a desigualdade de maneira cruel para aumentar o seu poder político e o seu poder econômico, seja católico, seja evangélico, seja pentecostal, neopentecostal, budista, kardecista, o que for, esse cara tem que queimar na fogueira do inferno. Porque esse cara está usando os pobres que sofrem para ele ficar rico e ter poder. Isso não tem perdão. E não somos nós que vamos jogar eles na fogueira do inferno. Vocês sabem muito bem quem que vai jogá-los. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muita clareza. Não é a religião. A religião, para o brasileiro, é uma esperança do reino de Deus, de uma sociedade, de um mundo dos humanos mais justo, mais espelhado na bondade de Jesus Cristo, na graça do Espírito Santo, na presença de Deus. Quer dizer, a religião nos faz estar mais próximo da imagem de semelhança de Deus, né? Nós estamos mais próximos. Agora, não é a religião. O problema é quando os falsos profetas começam a usar esse sofrimento do brasileiro, honesto, trabalhador,
para dizer, se você me deixar rico, eles não falam assim, né? Se você me deixar rico e poderoso, eu vou te dar uma casquinha. Você vai ganhar um negocinho aí qualquer. Isso é que nós não podemos tolerar. Não é a religião. São os falsos profetas. E você quer saber como é que você descobre isso? Quando o cara usa a igreja e a religião como trampolim. Quando ele rapidinho começa a usar gel no cabelo, usar terno de grife, começa a esquecer de andar com a Bíblia embaixo da mão e começa a falar espumando na TV ou nas lives. Aí a gente percebe que o cara perdeu o tom e talvez esse seja o verdadeiro cara que dizia que era um líder religioso. Quando corta o bigode também? Quando corta o bigode pode ser um sintoma, Rudá? Bom, o que eu posso dizer é que Jesus Cristo tinha barba e bigode, né? Pelo menos eu... Mas tem uns que quer ficar tão igual ao Jesus europeu que bota até lente do olho azul. Já viu isso, Gibran? Que loucura. É implante capilar, é uma coisa linda. Eu mesmo não tenho mais salvação, né? Eu tenho o olho castanho escuro e o meu cabelo é branco, então não tem jeito, né? Não vai entrar no céu europeu. Sinto muito, Rudá. Vai fazer o quê? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Agora tá um momento de polvorosa, principalmente ali com o ministro da Defesa, né, que acabou caindo hoje. Teve um motim lá em Salvador, né, da PM. Eu não sei se você acompanhou essa notícia, um levante de PMs e tal. E aí eu queria saber, né, porque muitas pessoas, inclusive do governo, como Paulo Guedes, o filho do presidente, deputados, reproduzem um discurso de intervenção militar, ditadura, AI-5. E aí, na sua análise, o que leva o povo a pedir essa violência contra ele mesmo, essa restrição de liberdade, né? Porque mesmo tendo essa manipulação religiosa, ainda há uma sede, assim, de justiça, num sentido de violência mesmo. Eu vejo muito isso, principalmente entre os meus amigos aqui do bairro que eu moro, que é uma comunidade da Baixada Fluminense, aqui no Rio. Eu não sei se você conhece, mas é um lugar extremamente violento, onde a polícia abusa, na maioria das vezes, né, da violência. A gente está vivendo um caso de 3 crianças de Belford Roxo que simplesmente desapareceram. E aí as pessoas continuam, né, apoiando essa questão da ditadura militar. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que daí eu vou dividir em 3 blocos. O primeiro é cão que late não morde. Paulo Guedes não vai fazer nhaca nenhuma, nem Bolsonaro, porque quem comanda essa brincadeira é o Centrão com os militares. Então, assim, esqueça. O Paulo Guedes só tenta dar uma de macho alfa, entende? Assim, olha, quem tem experiência política, sabe quanto que leva a sério disso? 0. Ninguém leva a sério. Isso aí é palhaçada. Deixa eles falarem. Essa é a primeira parte. A segunda parte são os militares. Esse não é pra gente levar na brincadeira. Os militares que eu estou falando são as PMs, as polícias militares estaduais. Eu as conheço bem. Em especial, os de baixa patente ou não oficiais. Estou falando aqui de sargento para baixo. E a mesma coisa nas Forças Armadas, em especial no Exército. Aí é problemático, porque é aí que o bolsonarismo opera. E o próprio Bolsonaro, desde que era deputado federal. Eu não sei se vocês sabem que o Bolsonaro, como deputado federal, era proibido de entrar em espaços militares no Brasil para fazer campanha. E ele distribuía panfleto para os soldados que se transformaram na base dele, fazendo campanha para aumentar o soldo, aumentar o salário dos não oficiais. Então, o Bolsonaro, ele é uma pessoa desagregadora, inclusive das Forças Armadas. As Forças Armadas, o alto comando, tanto das PMs como das Forças Armadas no Brasil, o alto comando, ele tem um pouco mais de atenção a essa divisão da hierarquia. O Bolsonaro cresceu dividindo a hierarquia. Acontece que, como eu estou falando, os não oficiais dos militares têm um ouvido grande para o discurso do Bolsonaro de ruptura, do uso da violência, porque eles fazem parte daquela desigualdade social que eu acabei de citar. Eles se sentem a ralé da hierarquia da corporação da qual ele faz parte. E ele se projeta como alto comando, com alto salário. Quais são as chances dele? Ou ele faz a carreira, ou ele dá um tapa na mesa e vira... Ele tem um padrinho e vira a mesa e consegue, digamos, um atalho para subir na carreira. Você sabe que no final do ano passado, em dezembro, o Bolsonaro tentou baixar um decreto, dava justamente isso, né? Dava uma chance para o cara lá de baixo da hierarquia militar desse um salto na carreira. E ele teve que retirar esse decreto, ele teve que acabar com ele, anular, 3 dias depois dele ter publicado. Quer dizer,
você está vendo que ele tenta o tempo inteiro fazer esses flertes, né, com a base da hierarquia militar no Brasil. Bom, a última parte, que também é preocupante, é a população brasileira, quando uma parte da população brasileira, a maioria de classe média, média alta, começa a falar de intervenção militar para colocar ordem na casa. Aqui eu diria o seguinte, eu não tenho tanta preocupação porque a história recente do Brasil demonstra que o que define esses arroubos do brasileiro médio, o brasileiro médio é o nome que a gente dá para o brasileiro que não tem poder, não tem muito poder econômico, nem político e tal, né? No meu caso, por exemplo. Então, o que a gente sabe sobre como pensa e age os brasileiros médios é que melhorou a vida, eu consigo tomar uma cerveja, fazer um churrasquinho, eu já não quero mais briga, eu não quero mais militar na história. Então, obviamente, como nós estamos sofrendo muito nos últimos anos, o brasileiro fica meio desesperado e quer ver se tem algum paizão forte aí que bate na mesa e fala, acabou essa brincadeira. Como o Bolsonaro parecia ser esse cara, mas ele tá quietinho no lugar dele, ele tá perdendo uma atrás da outra, tá caindo ministro igual o caimanga da árvore, a população começa a ficar, esse cara não é tão forte não. E é por isso que aparece o Lula e uma parte vai pro Lula. Porque o Lula não é nem presidente, mas ligou pro presidente da Rússia e da China pedindo vacina, fez um discurso que apareceu na televisão, no Jornal Nacional, falando duro contra o Bolsonaro não fez nada. Além disso, no dia seguinte usou máscara que o Lula mandou usar e ele usou. Você entendeu? O paizão virou Lula. Então, eu não tenho tanta preocupação com esse brasileiro médio que fala, ainda alguns falam sobre, cada vez menos, sobre regime militar, fechar, não sei o quê, pôr bazuca, sei lá, dar um tanque de guerra para cada filho, essas coisinhas bestas, né? Porque basta melhorar a vida no Brasil que essa população acredita de novo na paz e acredita no trabalho, no esforço próprio, como já acreditou no início desse século, né? Até pelo menos 2010, né? Minha preocupação mesmo, como vocês devem ter percebido, é com os militares, em especial os que não são oficiais. Esses têm uma cultura marcada pela desigualdade, pelo ressentimento, pela frustração, só que, ao contrário de nós, eles têm uma arma na cintura. Isso é que é preocupante. Então, esse caso que ocorreu com o soldado Wesley, na Bahia, em Salvador, é muito preocupante, porque ele teve um surto psicótico, né? E estão tentando usar o sofrimento mental de um trabalhador para tentar fazer pressão sobre o governador, como já fizeram nos anos 90. Vocês vão se lembrar que em 97, eu moro aqui em Belo Horizonte, então vou contar daqui. Nós tivemos um cerco do então governador do PSDB aqui de Minas, o Eduardo Azeredo, por militares que fizeram uma greve muito forte e violenta, e esse governador não conseguiu se reeleger por causa disso, e a partir daí começou a se eleger uma bancada de militares, a famosa bancada da bala, que fala grosso até hoje. Então, assim, eu conheço bem a ação política desse jogo militar que usa o tempo inteiro a chantagem da violência. Isso que me preocupa. Isso sim, acho que nós brincamos no Brasil com essa história e ficamos reféns de algumas pessoas que normalmente são muito irresponsáveis, né? Isso aqui, e que tem a arma na cintura. Isso me preocupa. Então, Rodar, diante desse cenário caótico que a gente tem analisado aqui, de tudo que foi dito, essas preocupações que a gente tem, inclusive, a gente pode traçar algum caminho de esperança para nós e para os brasileiros? Eu já queria puxar isso também com algumas indicações que você pode fazer de filmes e livros, porque a gente já está encerrando o programa. Gostaria que você falasse um pouco desse sentido de esperança, como que a gente pode caminhar para isso, e aí na sua resposta você indica algum material. Esperança a gente sempre tem. O ser humano que não tem esperança, ele morre por dentro, né? Então, segundo, eu acho que eu expliquei, eu tentei deixar claro para vocês que o Brasil já está voltando para uma situação de maior equilíbrio. A gente só não está de maneira mais acelerada porque a pandemia está nos machucando por dentro, né? Nós perdemos familiares, nós perdemos amigos, né? Perdemos pessoas queridas que a gente tinha às vezes como espelho, né? Como referência, né? Que a gente não conhecia, não era amigo, mas era conhecido dele, né?
seja artistas e assim por diante, né? Nós estamos perdendo emprego, perdendo renda. Então isso deixa a gente um pouco mais com o pé atrás, mas mesmo assim, se a gente comparar com o que foi 2015, nós vamos ver que a gritaiada histérica da extrema-direita, ela já está bem em silêncio. A discurseira toda do Bolsonaro, eu faço e aconteço, acabou. Ele está nas mãos do Centrão. Acho que a gente já está começando a apontar para um país um pouco mais equilibrado, como eu dizia, né? Só falta a gente ser mais generoso de novo, mas a gente está caminhando para ser equilibrado. Então a gente tem que, sei lá, festejar dia a dia essa volta do Brasil a ser Brasil e tentar, a partir daí, a generosidade seria, a partir daí, a gente ser solidário. Eu acho que tem muita gente sofrendo e o mínimo que a gente pode fazer é ser solidário. A solidariedade hoje tem um sentido político. Qual é o sentido político? A palavra política vem de polis, né? Então, qual é o sentido político aqui? É o cuidado com a nossa comunidade. Ou seja, uma pessoa que perde um parente para a Covid, não adianta você falar, você não usou máscara, né? O cara já morreu. Mas adianta falar, olha, você quer conversar comigo? Eu sei que talvez você não queira que eu vá na tua casa, a gente está à distância, mas liga para mim. Eu talvez não tenha muito o que falar, mas eu tenho muito o que ouvir. Mas isso é o mínimo. Eu poder juntar com outras pessoas e doar uma cesta básica que seja, de uma família que... Olha, acaba de sair uma pesquisa em todas as favelas do Brasil. 84% dos moradores de favela no Brasil, em todos os estados brasileiros, nos últimos 15 dias, teve pelo menos um dia que não teve dinheiro para comprar comida. Pelo menos um dia a família dele passou fome. Então nós temos que ajudar, pomba. Para que a gente vive em comunidade. Então eu acho que o ato de solidariedade nesse momento tem um sentido político, um sentido humano de reconstrução da generosidade do Brasil que a gente não pode perder de vista. A partir daí, dando o exemplo lá embaixo para os nossos filhos, para os nossos netos, né, para os nossos vizinhos, a gente pode daí ter pipocando lideranças mais honestas, né? Lideranças mais generosas, mais equilibradas. E quem sabe a gente reconstrói a política e o Brasil como um todo a partir daí. Eu não estou falando que toda a política vem de baixo e cada um faz a sua parte, mas eu estou falando que a gente precisa reconstruir uma base moral no Brasil que nós perdemos, entende? Uma baliza, algo que não sirva como norte. A gente tem que saber se autocontrolar mais. Não dá para eu ficar vomitando aquilo que vem na cabeça. Entende? Entre aquilo que vem na cabeça, na emoção, e aquilo que eu falo, eu tenho que pensar, eu tenho que avaliar se isso é correto. Isso chama-se na educação e na neurologia inteligência intrapessoal. A capacidade de eu olhar para mim, para dentro e falar, será que isso que eu vou falar está correto? Será que isso que eu vou pregar agora tem sentido? E aí eu faço o filtro e me controlo. Não dá para ser desse jeito tão selvagem que aquilo que vem eu chuto. Eu acho que é isso que é, vamos dizer assim, uma mensagem de esperança meio comedida, como vocês estão vendo. Mas eu acho que a gente tem que começar dia a dia, dar um passo para frente e negando essa parte da história do Brasil horrorosa, que vai nos envergonhar muito e que daqui a alguns anos nós não vamos saber como responder a pergunta dos nossos netos que vão falar, como é que vocês chegaram nisso, hein? Assim como tantos brasileiros, quando estudaram o nazismo, falaram, mas como que os alemães aceitaram o Hitler? Então vai ser difícil, como foi difícil para os alemães. Vai ser difícil para nós brasileiros falar, sabe o que é? Eu vi que eles estavam errados, mas eu não fiz nada. Vai ser difícil, nós vamos ter que construir de novo o Brasil, tijolo por tijolo. Quem sabe a gente volta a ser uma nação, né? Camarada, maravilhoso a gente poder bater esse papo. Infelizmente nós estamos chegando aqui no final, mas é sempre muito bom, aprendo muito sempre com você. Que papo maravilhoso, muito obrigado por essa disponibilidade de conseguir esse tempo de estar conosco hoje aí. Eu que agradeço, eu estou aqui, vocês sabem onde me achar e eu gosto de me sentir útil. Então, se eu for útil, pode me explorar. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, Rudá. Foi incrível, foi uma aula isso. Eu tô assim, nossa, muito feliz de ter aprendido tanto numa conversa, no bate-papo. Obrigada mesmo.